O anime tem início ao apresentar uma cidade chamada Cidade Labirinto, cujo nome existe por causa de sua forma parecida com um verdadeiro labirinto. Também revela que, embora ofereça diversas oportunidades, é um lugar extremamente perigoso e cheio de desafios para todos que moram ali. Nesse cenário surge Nick, um espadachim integrante de um grupo de aventureiros. Nick é o protagonista, e ele explica que tem uma namorada e que seu maior desejo é ver todo o seu grupo alcançar um nível elevado. Porém, o protagonista ainda não imagina que em pouco tempo o próprio grupo decidirá deixá-lo de fora. Uma escolha tomada por Argas, o líder, a quem ele considerava quase como um pai. Além disso, sua namorada resolve deixá-lo, já que tudo indica que ela ficava ao lado dele apenas por benefício próprio. Esse conjunto de acontecimentos abala profundamente o protagonista, que, tentando preencher o vazio, acaba se tornando fã de um grupo de jovens idols, direcionando toda a sua admiração para uma garota chamada Agate. Para compreender como o protagonista acabou em um evento de idols, o anime volta um pouco no tempo. Vemos o protagonista carregando um sentimento de vazio. No fundo, ele ainda tenta entender por que Hargas decidiu expulsá-lo do grupo de aventureiros. Ao que tudo indica, segundo Hargas, o protagonista não tinha o espírito necessário para um aventureiro. Além disso, de acordo com Hargas, o protagonista teria se tornado arrogante e começado a dar ordens a todos, algo que o irritou profundamente. Por isso, tomou tal decisão. Mas, enquanto o protagonista permanece de coração partido e pensativo sobre tudo o que aconteceu, surge uma garota que tenta animá-lo. O protagonista faz um gesto pedindo que ela vá embora, mas a garota insiste em permanecer para conversar. Para atrair sua atenção, ela entrega a ele um ingresso que parece ser para um evento de idols, dizendo ser uma idol iniciante, mas muito dedicada ao trabalho. Mesmo confuso, o protagonista pergunta por que ela resolveu falar com ele, e ela explica que faz parte do trabalho de uma idol tentar incentivar as pessoas. Então, sem prolongar a conversa, ela entrega o ingresso e o guarda-chuva ao protagonista antes de ir embora, satisfeita por ter cumprido seu papel. O protagonista afirma para si mesmo que não irá a evento nenhum, mas a garota percebe que ele não respondeu e diz que ficará aguardando por ele. O protagonista observa o ingresso e, depois de pensar um pouco, decide ir. Assim, acaba no show onde Agate está se apresentando. No fim, o protagonista não se arrepende de ter ido ao evento. Inclusive, compra várias lembrancinhas dos vendedores. Porém, gasta tanto que fica sem dinheiro para comida e, ao chegar em casa, lembra-se de que precisa comer, mas não tem nenhum valor sobrando. No dia seguinte, decide ir a um local onde novatos se reúnem à procura de grupos de aventureiros. O protagonista planeja conseguir algum dinheiro honestamente para suprir suas necessidades e continuar acompanhando Agate. Ao entrar no local, ele encontra um garoto e tenta chamar sua atenção, mas um homem mais velho se aproxima para conversar com o garoto, fazendo com que ele perca totalmente o interesse no protagonista, que se vê em uma situação constrangedora. O protagonista passa o dia inteiro ali sem conseguir nenhum resultado. Então, ele vai a um pequeno bar e, enquanto come uma comida de gosto desagradável, observa outras pessoas comemorando por terem finalmente encontrado grupos de aventureiros. Pouco depois, outro grupo de 3 pessoas chega e se senta à mesma mesa que o protagonista. Algo que ele considera estranho, já que nenhum dos 3 troca palavras, como se sequer se conhecessem. O protagonista também percebe que uma das integrantes, uma garota, carrega um cajado com uma gema antiga e peculiar. Ele pensa sobre isso e suspeita que ela talvez seja uma maga. Já o outro integrante é um clérigo claramente embriagado, e segundo o protagonista, o cheiro de perfume feminino sugere que ele esteve em um local frequentado por garotas de programa. A terceira integrante é outra garota, que é uma dragão. Nesse momento, a garçonete traz mais cerveja para a mesa, e o protagonista decide fazer sozinho um brinde aos tempos antigos como aventureiro e às lembranças com sua namorada. A protagonista, também observando tudo, acredita firmemente que nunca fará novos amigos, pois ninguém mais será capaz de confiar em alguém. Ela até concorda com Argas quando ele dizia que lhe faltava espírito aventureiro. Então, decide beber uma cerveja inteira de uma só vez e, coincidentemente, os outros à mesa fazem o mesmo. Quando termina, todos ficam bastante decepcionados e afirmam que jamais voltarão a confiar em alguém. A cena então se encerra. Logo depois, o anime começa a contar a história de cada personagem, começando pela feiticeira, cujo nome é Tiana.
Ela vive um dia comum treinando sua magia enquanto é observada por outras pessoas. Um deles comenta estar orgulhoso porque Tiana se tornou a feiticeira mais poderosa da escola. Tiana sai dali, muito feliz e satisfeita com tudo o que conquistou usando sua magia. Ela segue para um restaurante e pergunta à recepcionista se um rapaz chamado Alex está presente, mas a recepcionista não responde. Tiana decide entrar mesmo assim. Lá dentro, encontra Alex, que está vestido como uma menina. Link chama por ele, mas Tiana senta-se à mesa e conta alegremente a Alex o quanto está encantada por ter conseguido lançar um feitiço de relâmpago. Alex não dá atenção e pergunta por que Tiana está tão ansiosa, já que ouviu rumores. Link acrescenta que Tiana seduz mestres para obter aprovação, o que a deixa profundamente magoada. Ela pede que ambos a respeitem, mas Alex, irritado, continua a repreendê-la pelos rumores que circulam sobre ela. Ele também decide encerrar o relacionamento. Descobrimos então que os dois estavam noivos por razões familiares, e o rompimento faz com que o pai de Tiana a rejeite. Sem outra escolha, ela é excluída de sua família e precisa partir. Quando chega ao lugar que será seu novo lar, percebe estar completamente sozinha e entende que precisará cuidar de si mesma. Assim, começa a procurar outro grupo de aventureiros feiticeiros que a aceite, mas todos recusam sem uma carta de recomendação. Ela insiste, tenta emprego como assistente de guerreiro, mas é rejeitada. O mesmo ocorre em outros lugares, onde só escuta negativas. Voltando para casa, ela vê um anúncio de apostas em corridas de cavalos e acaba vencendo sua primeira aposta. Porém, decide apostar tudo em outra corrida e perde absolutamente tudo. Muito triste e decepcionada, pergunta a si mesma o que fará a partir dali. Então sai em busca de alguma nova oportunidade. Mas, enquanto caminha pela rua, encontra um anúncio sobre grupos de aventureiros. Enquanto observa o papel, um homem se aproxima e lhe oferece a chance de entrar em um grupo. Contudo, quando ela vira o rosto para olhá-lo, seu olhar assusta tanto o homem que ele foge imediatamente. Tiana percebe que é por causa de sua expressão sempre carrancuda. Decide tentar sorrir um pouco e, nesse momento, outro homem se aproxima para falar com ela. Mas ocorre exatamente a mesma coisa, e ele também foge. E assim, ela acaba chegando ao bar onde o protagonista estava. Em seguida, o anime passa a narrar a história do clérigo, chamado Zen, que vem de uma cidade conhecida por abrigar o templo do deus Medler, local onde trabalhava e onde era muito querido pelos moradores porque seu coração bondoso e generoso era evidente por toda parte. E uma moça chamada Miril frequentemente levava ervas para ele. Naquela noite, ele trabalhava com essas ervas quando Miril apareceu novamente, trazendo mais. Ao pagar pelas ervas, Miril segurou a mão de Zen e perguntou se ele gostava dela, mas ele respondeu que ela ainda era muito nova para se preocupar com esse tipo de sentimento. Além disso, ele era um homem que havia feito votos para se tornar sacerdote, e por esse motivo, não podia manter relacionamento algum, algo que deixou a moça visivelmente irritada. Depois de algumas palavras cheias de mágoa, ela se virou e fugiu, dizendo que o detestava profundamente. Porém, Miril já havia decidido que se vingaria de Zen por ter recusado seus sentimentos. Em um determinado dia, Zen conversava com um aldeão sobre sua promoção ao cargo de sumo sacerdote, e tudo parecia tranquilo até o momento em que oficiais chegaram repentinamente para prendê-lo. O plano de Miril havia sido bem sucedido. Ela inventara que Cell a utilizara para satisfazer desejos pessoais, e para tornar tudo ainda pior, alegou que ele a pagaria com apenas uma moeda insignificante. Isso deixou Zen extremamente triste e decepcionado. Mesmo sendo completamente inocente, ele foi levado para a prisão e mantido lá por 3 meses, até ser finalmente banido da cidade. Depois disso, procurou uma velha amiga, sem saber absolutamente nada sobre o que ocorrera durante sua ausência, e ela o recebeu em casa naquela noite. Naquele mesmo momento, os dois acabaram protagonizando um encontro cheio de carinho. No dia seguinte, essa mulher preparou comida para ele e aconselhou que seguisse para a cidade Labirinto e tentasse a vida como aventureiro. Parecia que ele havia contado tudo o que acontecera, mas ainda assim, ela insistiu que ele deveria ir para lá e iniciar uma nova etapa, já que ainda era jovem. Além disso, ela entregou a ele algo que, segundo ela, havia sido deixado para trás, ou talvez alugado certa noite. O que ela colocou em suas mãos eram alguns objetos valiosos que poderiam ajudá-lo a desenvolver suas habilidades de pletor. Assim, Zen começou a procurar uma nova vida e deixou para trás qualquer mérito que possuía como sacerdote.
Esse é o motivo pelo qual agora ele gosta tanto de beber e se divertir com mulheres, e foi dessa maneira que acabou naquele bar com o protagonista e os demais. No entanto, o protagonista observa que a história dele é muito difícil de acreditar, talvez apenas o relato confuso de alguém que bebeu além da conta. Mas Cell, ainda determinado, afirma que quando saísse do bar, iria caçar o rei demônio. O protagonista não dá muita atenção ao que ele diz, e então olha para a garota dragão, dizendo que agora é a vez dela falar. Ela revela que algo muito valioso havia sido roubado dela, e que o ladrão também era uma pessoa extremamente importante para ela. Porém, por estar embriagada, ela acaba se esquecendo do que estava explicando, e todos voltam a beber juntos. No dia seguinte, os 4 acordam na casa de Tiana, sem lembrança alguma de como chegaram ali. Como todos são estranhos, Tiana pede que saiam imediatamente. Sem outra opção, eles se retiram da casa dela pedindo desculpas. Porém, antes que se afastem completamente, o protagonista os interrompe e começa a oferecer algumas palavras de incentivo, exatamente como aquela idol fizera com ele quando estava arrasado. Depois de dizer o que pensava para animá-los, surge em sua mente a ideia de que os 4 poderiam formar um grupo. Em uma cena seguinte, todos se encontram para oficializar a criação da equipe. Eles chegam a um local onde uma mulher os recebe e reconhece o protagonista, lembrando-se de que ele já fizera parte de outro grupo. A mulher também comenta que, entre eles, há uma sobrevivente que escapou de maneira quase milagrosa de um labirinto de classe C. Ela se refere a Kuhan, a garota dragão. Depois disso, pergunta qual será o nome do grupo. Ao ouvir o que ela disse sobre Kuhan, o protagonista decide que sua equipe se chamará Sobreviventes, como forma de homenageá-la. Assim, o protagonista, Akuhan, Tiana e Zenfundan formam oficialmente seu grupo. Em seguida, ocorre a primeira reunião formal do grupo de aventureiros, durante a qual o protagonista apresenta 3 regras para garantir organização e evitar conflitos. A primeira regra afirma que ninguém deve interferir no sofrimento pessoal dos outros. A segunda diz respeito ao uso responsável do dinheiro do grupo. E a terceira estabelece que todos devem sempre retornar vivos de suas aventuras. Após essas regras, o protagonista explica que será o responsável por administrar o dinheiro da equipe sob a supervisão de Tiana, enquanto Curran será encarregada de encontrar um cofre apropriado para guardar os valores. Curran protesta um pouco, pois acredita que ele seria o maior beneficiado por controlar os recursos. Depois disso, eles iniciam uma discussão sobre um assunto muito importante: confiança. Como todos são desconhecidos uns para os outros, é natural que haja desconfiança, mas acabam concordando que precisam deixar seus passados para trás e começar a reconstruir a confiança em conjunto. A conversa chega ao fim e o grupo segue para um labirinto de nível G, conhecido como Aqueduto Viscoso. Por serem um grupo recém-formado, só tem permissão para explorar mais 2 labirintos e derrotar seus chefes antes de ascender ao nível F. O protagonista explica aos outros que a fuga não será difícil, já que labirintos de rank G funcionam como campos de treinamento para aventureiros aprenderem o básico. Enquanto caminham, conversam um pouco até encontrarem um slime, que será a primeira presa oficial deles. Ao parar para observá-lo, o protagonista explica que, embora tenham aparência fraca, esses monstros podem consumir qualquer coisa que esteja em seu caminho. À medida que se alimentam, crescem tanto que podem atacar fazendas e devorar vacas. Entretanto, o protagonista mostra como é simples derrotá-los. Basta retirar a gema que se encontra dentro de seus corpos. Depois disso, o grupo continua explorando o labirinto, refletindo sobre como foi inteligente a ideia de criarem aqueles seres. Enquanto continuam caçando slimes, alguém pergunta por que os monstros atacam humanos. Ana responde dizendo que tentaram criar alimentos específicos para facilitar a comunicação entre humanos e monstros, mas tudo acabou dando errado. Isso deixa Zen um pouco receoso por ter de enfrentar criaturas que, talvez, não compreendam seus atos. O protagonista os alerta para não baixarem a guarda, mas enquanto Tiana continua falando, uma gosma a ataca pelas costas. Tiana fica furiosa e tenta contra-atacar, mas por não direcionar bem sua magia, acaba acertando Curran. As duas começam a discutir, pois Curran afirma que confiava nela. Por isso, deixa claro que não aceitará outro ataque descuidado. O grupo segue caçando gosmas, embora as garotas permaneçam irritadas uma com a outra. Pouco depois, chegam ao topo do labirinto.
e o protagonista insiste novamente para que mantenham vigilância. Nesse intervalo, algo estranho chama a atenção deles, e mais adiante, uma gosma gigante aparece. O protagonista a observa e comenta que aquilo deve ser o chefe dos aquedutos de gosma e que precisam agir com cuidado. Contudo, Tiana avança impulsivamente contra a criatura, algo que já não surpreende o protagonista. Ela lança um feitiço extremamente poderoso contra o monstro, fazendo-o explodir. Por sorte, ninguém se machuca e eles conseguem pegar a gema do chefe derrotado. Ao saírem da área, aproveitam para lavar as roupas, e enquanto isso, o protagonista organiza o grupo e passa a atribuir funções. Em seguida, começa explicando suas próprias habilidades, destacando que possui excelente capacidade de combate e exploração, mas nenhuma aptidão para magia ou cura. Sua habilidade com armas pesadas também é bastante baixa. Ele sugere que cada um dos outros faça o mesmo, como forma de demonstrar confiança e permitir que entendam as limitações uns dos outros, já que todos compartilham algo em comum. Suas forças foram exploradas de alguma forma. Por isso, a dificuldade em confiar ainda é grande. Depois disso, ele fala sobre suas capacidades como curandeiro. E Tiana se levanta aproximando-se de Curran para pedir desculpas por tê-la acertado. Em seguida, ele explica as próprias fraquezas para todos, ressaltando o quanto é vulnerável a ataques corpo a corpo e o quanto é incompetente com armas. O mesmo acontece com os outros, que mostram suas habilidades e limitações, encerrando a cena. Então, eles seguem para a Floresta dos Goblins, onde o protagonista explica que goblins são fracos individualmente, mas podem se tornar um grande problema quando agem em grupo. O grupo consegue derrotar alguns goblins para tomar suas gemas. Tiana então avisa que consegue detectar vestígios de magia e, portanto, começa a se examinar a área para localizar mais goblins. Ele comenta com ela que não é algo muito comum dominar aquele tipo de magia avançada, mas Tiana revela que também percebeu a presença de um indivíduo extremamente poderoso entre os goblins, o que deixa o protagonista pensativo ao imaginar o risco. Então o protagonista afirma que pode ser um ogro ou algum goblin que tenha passado por um processo de evolução incomum. Ele pergunta a Tiana quais seriam as possibilidades reais, e ela confirma que realmente deve ser um desses dois. O protagonista explica para o grupo que eles possuem condições de derrotar tal criatura, porém somente se atuarem com absoluta coordenação, pois sem isso todos seriam exterminados. Assim, ele afirma que não existe outra alternativa além de avançar e confrontar o inimigo. Depois disso, eles deixam a cidade juntos, e Curran passa a contar novamente sobre Kalios, revelando o quanto ela o admirava e como dedicou todas as suas forças a acompanhar alguém que considerava tão especial. Vemos então Curran arrumando suas coisas, pois acreditava que eles partiriam para mais uma aventura. Mas Carlos a tranquiliza, dizendo que não era necessário levar muito, já que todos voltariam vivos e que o equipamento básico seria suficiente. Além disso, o protagonista acrescenta que aquela batalha dependeria particularmente dele e de Curran, já que os goblins possuem uma resistência natural muito elevada contra a magia. Dessa forma, os demais só conseguiriam agir como distração. E por causa da pele espessa e dura daqueles monstros, ele passa a função principal para Curran, já que ela é a mais forte entre eles. Com isso decidido, o grupo de aventureiros segue em direção ao local onde o monstro se encontra, e quando chegam diante da criatura, Curran faz exatamente o que o protagonista havia orientado. Ela toma a dianteira com firmeza, enquanto ele avança logo atrás, e Seiren e Tiana se encarregam de oferecer suporte à distância, mantendo-se atentas a qualquer movimento inesperado. Enquanto tudo isso acontece, o protagonista se ocupa em eliminar os pequenos goblins que cercavam o local, e Curran concentra um poderoso feitiço de fogo em sua espada, elevando-se no ar. Porém, num movimento rápido, ela desce com toda a força para aplicar um golpe definitivo contra o ogro e consegue derrotá-lo por completo. Em seguida, começa a remover todos os chifres dos goblins abatidos. Nesse instante, Curran se abaixa para observar uma medalha que guardava no bolso, mas o protagonista, ao se aproximar sem perceber, a toca por engano. Isso faz com que ela deixe o objeto cair e este se quebre. Em uma mudança repentina de cena, o anime passa a narrar a história de Curran, que aparece inconsciente dentro de uma caverna, embora os acontecimentos que levaram a isso ainda não tenham sido mostrados. Antes desse momento, vemos Curran caminhando por um movimentado mercado enquanto explica em pensamentos qual é a verdadeira missão dos Dragonborn.
proteger os humanos e permanecer ao lado deles em qualquer batalha que enfrentarem. Durante essa caminhada, ela para diante de uma barraca onde são vendidos colares e outras joias. E é ali que seus olhos encontram um colar específico que desperta seu interesse imediato. Curran decide comprá-lo, mas ao perceber que não possui dinheiro suficiente, deixa a barraca e segue para trabalhar, planejando voltar mais tarde. Contudo, o vendedor já havia arquitetado um plano para obrigá-la a adquirir o colar. Ele a chama de volta e a acusa injustamente, dizendo que ela teria estragado o colar e que por causa disso não poderia mais vendê-lo a ninguém. Curran, surpresa, pensa que não havia tocado em nada que pudesse causar dano, mas o vendedor, irritado, insiste que se fosse ela, não continuaria mentindo sobre o ocorrido. O vendedor, fingindo ser razoável, afirma que, para evitar um problema maior, poderia vender o colar pela metade do preço, ou, se ela preferisse, poderiam chamar os guardas da cidade para resolver a situação. Nesse momento, aparece um cavalheiro chamado Callius, cuja presença imediatamente altera o clima. Callius pede para examinar o colar, e o vendedor, ainda descontente, relata sua versão distorcida dos fatos. Sem hesitar, Callius paga pelo colar e o entrega a Curran, orientando-a a tentar causar um arranhão nele. Curran faz o que ele pede mais uma vez, e o objeto realmente se danifica, o que leva Calimus a concluir que o colar não passa de uma falsificação barata. Indignado com a desonestidade do vendedor, ele arranca o colar das mãos dele e diz claramente que tudo aquilo era um golpe comum, no qual Curran havia sido enganada. Em seguida, Calimus determina que o vendedor devolva o colar verdadeiro e também a moeda que ele acabara de receber, caso quisesse evitar um processo. Sem alternativas, o vendedor concorda. Já dentro do labirinto, Curran demonstra mais uma vez sua força extraordinária, executando a parte mais pesada do trabalho, enquanto seus companheiros a observam com admiração e a parabenizam com entusiasmo. Calimus também a elogia, garantindo que se orgulhava dela, o que enche Curran de alegria. Eles continuam avançando pelo labirinto até chegarem ao local onde seu chefe os aguardava, uma cobra gigantesca escondida dentro de um vaso de cerâmica resistente à magia. Por causa disso, todos precisavam agir com cautela e manter absoluta atenção, sem baixar a guarda nem por um instante. Kaiol orienta Curran a atacar primeiro, já que se tratava de um combate físico direto, e acrescenta que todos a protegeriam caso algo fugisse do controle. Determinada, Curran avança para atingir o vaso com toda a força, o que faz a cobra emergir de maneira agressiva para reagir. Os outros aventureiros tentam se aproximar para apoiá-la, mas a criatura entra em frenesi e começa a se enrolar ao redor de Curran, enquanto ela chama por Kaliol, buscando ajuda. Depois de cercá-la, a cobra libera um gás tóxico que drena rapidamente suas forças, fazendo com que ela desabe no chão, completamente debilitada. Kaliol e seus cúmplices então saqueiam todos os tesouros escondidos no corpo da cobra e abandonam Curran sem qualquer hesitação, ignorando o fato de que ela estava entre a vida e a morte. Mesmo assim, Curran reúne o pouco de energia que lhe resta e consegue se levantar. É então que percebe que Kaliol roubou sua joia mais preciosa, a Joia do Dragão, uma relíquia forjada e alimentada por um ser ancestral. Dragontino, que havia passado um ano inteiro trabalhando naquela joia, confiou-a a Curran, pedindo que ela a protegesse a todo custo. Ao retornar para sua estalagem, Curran descobre que Callius falsificou sua própria morte. Aproveitando-se disso, ele rouba todos os pertences dela e desaparece sem deixar vestígios, destruindo completamente o coração de Curran, que acreditava nele sem reservas. Apesar disso, ela não desiste e começa a procurá-lo por todos os cantos, perguntando às pessoas se alguém o havia visto, mas nada surge, pois nenhum sinal dele é encontrado. Continuando sua busca, Curran caminha pelas ruas da cidade até chegar a um restaurante onde pretendia comer algo. Nesse lugar, ela encontra um cavaleiro solitário cuja presença impressionante desperta profunda admiração. Ela já tinha ouvido histórias sobre sua força, o que explicava por que seu grupo permitia que ele explorasse labirintos sozinho. Fitch rapidamente percebe que está sendo seguido por sua admiradora, embora tente agir naturalmente, e a situação se mantém assim por quase o dia inteiro. Curran o acompanha, repetindo os mesmos trajetos e as mesmas atividades, até que ambos terminam em um restaurante. Graças à interação desajeitada causada pela bebedeira de Fitch, Curran e o Cavaleiro Solitário conseguem trocar algumas palavras, embora a conversa seja breve.
Ela agradece pela atenção e logo em seguida se despede dele. Depois disso, Curran nunca mais vê Fit e, sem dinheiro algum, começa a se preocupar seriamente com o que fazer para garantir sua sobrevivência. É dessa forma que, sem alternativa e completamente perdida, ela acaba chegando ao mesmo bar onde o protagonista e os outros aventureiros estavam naquela noite fatídica. Encerrada a história de Curran, o anime retorna ao ponto de vista do protagonista. Ele aparece dentro de uma joalheria, examinando cuidadosamente vitrines e exibidores, enquanto procura um colar semelhante ao que havia quebrado por acidente. Seu objetivo era simples: encontrar algo digno de substituir o acessório de Curran. No entanto, quanto mais ele procura, mais percebe que nada se assemelha ao colar que ela carregava. Confuso, ele se pergunta por que ela não demonstrou raiva ou frustração quando o colar se partiu. Enquanto reflete, Agathe surge repentinamente e o cumprimenta com naturalidade. Eles saem juntos e caminham até um parque para conversar. Ali, sob a sombra das árvores, o protagonista explica o que aconteceu com o colar de Curran e confessa estar frustrado por não conseguir encontrar nada parecido. Agathe sugere que ele simplesmente pergunte à própria Curran onde ela adquiriu o colar, pois poderia haver outro semelhante à venda. Em seguida, oferece outra possibilidade, que ele escolha algo bonito e significativo para substituí-lo, sem se prender ao modelo original. Animado com a ideia, o protagonista se dirige ao mercado para procurar algo especial. Durante o trajeto, ele encontra Curran em uma barraca de comida. Gentil, ela lhe oferece algo para experimentar, e sem notar que o alimento estava muito quente, o protagonista acaba queimando a boca. Curran ri, achando graça da situação, e esse momento quebra qualquer tensão entre eles. A partir daí, os dois compartilham uma conversa leve e espontânea, aproveitando a simplicidade daquele encontro. Depois de comerem juntos e apreciarem a paisagem do dia, Curran tranquiliza o protagonista, dizendo que ele não precisa se preocupar com o colar quebrado. De certa forma, ela até se sente mais livre sem aquele objeto. Eles continuam conversando e se divertindo até decidirem retornar ao bar onde tudo havia começado. Para a surpresa do protagonista, todos os frequentadores agora os cumprimentam com simpatia, como se o grupo já fizesse parte do ambiente. Uma vez sentados à mesa, os aventureiros relaxam, trocam sorrisos e aproveitam o momento juntos, deixando claro que estão, aos poucos, se tornando uma verdadeira equipe, não apenas por necessidade, mas por escolha e afinidade. Curran ainda demonstra alguns truques de magia para o grupo, mas, nesse instante, a funcionária do local onde haviam formalizado o grupo de aventureiros aparece e pede que conversem em particular. Ela explica que deseja oferecer uma missão especial: explorar o labirinto dos laços para recuperar a espada dos laços, um item que possui grande valor para a senhora responsável pelo estabelecimento. Diante da recompensa tentadora, o grupo do protagonista aceita a proposta sem hesitar. Antes de partirem, o protagonista pergunta à senhora detalhes sobre a espada para evitar trazer qualquer item incorreto. Ele também solicita um mapa do labirinto com as áreas já exploradas e faz questão de exigir que a recompensa mínima seja registrada em contrato, garantindo que tudo esteja devidamente documentado. Com a missão formalizada, eles seguem para o labirinto. Entretanto, ao caminharem por seus corredores, percebem que o lugar não se assemelha aos labirintos tradicionais. As paredes possuíam um design moderno, como se tivessem sido construídas por alguém apaixonado por arquitetura, com luzes automáticas e um sistema claramente avançado. Para piorar, havia câmeras de vigilância controladas por alguém que já observava cada passo do grupo, embora nenhum deles percebesse. Ao chegarem a um beco sem saída, o protagonista investiga a área e encontra uma porta secreta, totalmente monitorada por quem estava atrás da câmera. Eles passam pela porta e entram em uma sala estranha. O protagonista quer seguir em frente, mas Tiana utiliza sua habilidade de detecção mágica para verificar se não se tratava de uma armadilha. Mesmo assim, ela sente que alguém está ocultando ativamente sua magia, dificultando a análise. Continuando com cautela, o grupo alcança o local onde a espada deveria estar. De repente, todas as luzes da sala se acendem e uma voz masculina começa a falar de algum ponto escondido. No entanto, nenhum deles presta atenção, pois seus olhos estavam fixos na espada sobre o pedestal. Ou melhor, naquilo que parecia ser a espada, já que faltava a lâmina. A voz continua explicando que talvez se trate de uma arma mágica que materializa a lâmina através da energia do portador,
Mas o protagonista ignora o narrador misterioso e pede silêncio para se concentrar. Nesse momento, o objeto sobre o pedestal decide se manifestar e diz que ela própria é a espada procurada. Ainda assim, ninguém acredita de imediato. Em seguida, a espada reforça que é realmente a espada sagrada dos laços, criada pela armaria mágica de Tenari, e que seu poder é destinado apenas àqueles que prezam pela justiça e pela amizade. Como o grupo continuava discutindo, o protagonista interrompe tudo e afirma que devem levá-la à senhora para receberem a recompensa, mas a espada se recusa a ser tratada como simples mercadoria. Ela oferece ao grupo seu poder, afirmando que prefere ser empunhada por pessoas de verdade do que acabar armazenada como peça decorativa. Quando o protagonista finalmente pega a espada, um rígido sistema de segurança é ativado. A sala treme, e um gigantesco golem surge pronto para eliminar todos os intrusos. Tiana reage imediatamente e lança um feitiço de cristal contra o monstro, enquanto Curran avança com um ataque direto. Porém, para surpresa de todos, o golem consegue refletir os cristais e dispará-los de volta. Curran ainda consegue atingir o golem e derrubá-lo momentaneamente, mas é atingida com força logo em seguida. Zen corre até ela sem hesitar e começa a usar sua magia para curá-la, enquanto o protagonista avança contra o golem para impedir que ele ataque novamente. No entanto, ao perceber que o monstro era muito mais poderoso do que imaginavam, o protagonista decide que todos os outros devem recuar imediatamente, ou seriam esmagados antes mesmo de terem chance de reagir. O protagonista continuava investindo contra o golem, mas cada ataque parecia inútil, sem causar nenhum dano real. Frustrado, ele decidiu perguntar à espada se havia algum jeito de derrotar a criatura. A lâmina respondeu, indicando que ele precisava ser mais ousado e utilizá-la como arma principal no confronto. Sem hesitar, o protagonista desembainhou a espada, aqueceu a lâmina com seu poder e conseguiu cortar uma das mãos do golem, mas sabia que aquilo não seria suficiente para vencer a batalha. Num golpe rápido, o golem atingiu o protagonista e o lançou em direção ao buraco de onde ele havia escapado, deixando o restante do grupo sozinho e em perigo. Tiana reagiu rapidamente, congelando o golem por alguns instantes, ganhando tempo para procurar o protagonista, mas antes que pudesse avançar, a criatura voltou à vida, descongelando e demonstrando sua imunidade à magia. Ela percebeu que a única maneira de lidar com o monstro seria retardando seus movimentos, repetindo o congelamento sempre que possível. Zen a acompanhava, e juntos seguiram para o ponto onde o protagonista havia caído. Lá, Tiana encontrou sinais de que ele estava ferido, mas conseguiu localizá-lo em meio aos escombros. Ele permanecia soterrado sob uma enorme quantidade de pedras. Sem perder tempo, os dois começaram a remover os entulhos, tentando abrir caminho para a saída. Enquanto retiravam os escombros, a protagonista se desculpou novamente pelo colarinho que havia danificado, mas explicou que, na verdade, aquele gesto lhe fizera um favor. O colarinho representava um passado que ela queria esquecer, mas do qual não conseguia se desvincular. Finalmente, eles se encontraram, e o protagonista voltou a mencionar a espada. No entanto, Aisen passava por um momento muito complicado. Tiana confidenciou a Zen que não conseguia mais seguir adiante, admitindo que estava se escondendo. No instante em que parecia que não havia mais esperança, o poder da espada surgiu, fundindo-se ao protagonista e criando uma conexão única que permitiu derrotar o golem de forma decisiva. Depois da batalha, o protagonista entregou a espada à dama, que aceitou o objeto. O assistente dela, entretanto, percebeu a presença de outro jovem no local, chamado Kizuna, estabelecendo um vínculo imediato que faria dele um novo membro dos sobreviventes. Ao saírem do local, caminhando e comentando os eventos no labirinto, o grupo descobriu que a espada entregue à dama era apenas uma réplica. Felizmente, havia várias cópias na sala onde o protagonista enfrentara o golem, e logo se percebeu que a espada tinha a capacidade de se transformar em humano. Era, na verdade, o próprio Kizuna. Quando chegaram à casa do grupo, dividiram o dinheiro ganho, permitindo que cada um gastasse como desejasse. O protagonista deu parte de sua quantia a Kizuna, incentivando-o a fazer o que quisesse. Como novo membro dos sobreviventes, Kizuna explicou algumas regras básicas e orientou todos a descansarem, pois ele próprio planejava ir a um concerto de sua amiga Agate. Em seguida, convidou Kizuna para acompanhá-lo, mas o garoto achou a ideia entediante e preferiu permanecer em casa lendo.
Kizuna perguntou a Tiana quais eram seus planos, e ela respondeu que pretendia assistir às corridas, apostar um pouco e o convidou para ir com ela. Assim, formaram um pequeno grupo e seguiram para o local do evento. Enquanto caminhavam, Kizuna refletiu sobre como havia esperado por tantos anos no labirinto sem que ninguém o encontrasse. Nesse momento, Tiana mencionou que seu novo nome como membro dos sobreviventes seria Mopa, pois Kizuna soava suspeito e poderiam perceber que se tratava da Espada dos Laços. O grupo se divertiu com as corridas e apostas, e no dia seguinte todos os aventureiros do protagonista se reuniram para uma refeição, notando o quanto Mopa estava aproveitando sua liberdade e apreciando a companhia de seus novos amigos. O protagonista, então, pegou o cofre prometido a Kuran para que o grupo pudesse guardar suas economias com segurança. Entregou a chave e deu a Tiana um ábaco para calcular os valores. Todos passaram a ter os instrumentos necessários para cumprir o dever de proteger os fundos do grupo. Ao fazer os cálculos, perceberam que possuíam poucas moedas para economizar, mas o protagonista os encorajou, lembrando que deveriam trabalhar mais para ganhar mais. Em seguida, a narrativa retorna a Tiana, que estava arrumando seus pertences para partir após ser expulsa. Na academia, seu professor presenteou-a com um isqueiro de despedida. Ele próprio havia sido expulso devido a um escândalo envolvendo Tiana. Apesar disso, o professor, sorrindo amplamente, disse que agora estavam livres e deveriam aproveitar a vida ao máximo, sem jamais esquecer o que ela havia aprendido. Curiosa, Tiana questionou por que ele parecia contente com a despedida. Ele riu descontroladamente, deixando Tiana confusa, e ela saiu, culpando-se pelo ocorrido, tanto consigo mesma quanto com ele. Antes de ir, o professor prometeu ensinar-lhe algo importante, a verdadeira identidade de Tiana e sua origem, mas riu novamente, tornando difícil para ela levar a sério. Ao caminhar para fora da academia, Tiana acordou. Tudo não passava de um sonho, uma lembrança do passado. Apesar disso, sentia saudades e sabia que precisava encarar a realidade. Os amigos do protagonista também acordaram de seus sonhos, incomodados por suas vidas passadas, mas revivendo memórias de momentos felizes. Até mesmo o protagonista sonhara com sua namorada e a felicidade compartilhada. Estranhamente, todos haviam sonhado experiências similares, efeito do feitiço telepático de Moka, que estudava o passado dos novos amigos. Todos se reuniram em um restaurante, onde Moka ensinou-os a se comunicar mentalmente. Para testar o poder, eles enfrentaram um orc em um labirinto. Moka demonstrou suas habilidades de combate, derrotando o orc com uma técnica de multiplicação que utilizava a magia de todos os integrantes do grupo. Após isso, explicou sua origem e aprendizado, vindo de um espadachim do passado. O protagonista agradeceu a Moka e informou que quem quisesse poderia comer no restaurante. Todos recusaram, querendo seguir com seus passatempos. O protagonista entrou com o grupo para uma refeição, mas foi surpreendido ao ver Claudine, sua ex-namorada, com outro rapaz que tentava enganá-lo e roubar dinheiro. Ele interferiu na situação, expondo Claudine, que furiosa saiu batendo a porta. O cúmplice percebeu, graças à intervenção do protagonista, que estava sendo manipulado. Mesmo assim, o grupo seguiu com seus afazeres e pediu comida. Depois da refeição, o protagonista reuniu todos para falar sobre uma nova missão: coletar ervas raras e valiosas, usadas para remédios e venenos. Claudine apareceu novamente, acompanhada de um comparsa para a atrapalhar, mas ele manteve a calma. Subo, capanga de Claudine, explicou que ela precisava do dinheiro para fugir da gangue Tigres de Ferro. Subo se irritou e disse que a situação deveria ser resolvida de forma justa, como homens. O protagonista aceitou o desafio de Subo e ambos saíram do restaurante. Mas, no instante em que a luta parecia prestes a começar, a personalidade de Subo mudou de forma inesperada. Ela se desculpou pelo comportamento agressivo e agradeceu ao protagonista por impedir Claudine de enganar outro garoto, explicando que esse tipo de ação vinha ocorrendo há algum tempo e era de conhecimento dos outros membros da gangue. Tentando se justificar, disse que o grupo atravessava dificuldades financeiras e por isso havia enganado jovens, exigindo deles objetos de valor em troca de dinheiro. Isso a colocara em conflito com muitas pessoas, então afirmou ao protagonista que ele poderia agir como quisesse em relação a ela. Inclusive ofereceu um acordo lucrativo, envolvendo furtos que seriam vantajosos para ele. Os membros do grupo ficaram visivelmente irritados com a proposta, mas o protagonista, tomado pela raiva, deu um soco em Subo, deixando claro que jamais trairia seus amigos.
Preparando-se para atacar novamente, Subo foi facilmente desviada e imobilizada pelo protagonista. Contudo, um capanga surgiu, brandindo uma espada contra ele. Encurralado, o protagonista viu Okremen chegar para defendê-lo. Logo depois, o restante do grupo apareceu, acompanhado da velha e de sua assistente. Okremen desafiou o protagonista mais uma vez, mas surpreendentemente, dessa vez, propôs um duelo matemático, deixando todos perplexos com a ideia inusitada. Chegado o momento do desafio, a velha e sua assistente explicaram as regras. O duelo não seria apenas de matemática, também envolveria combate físico, dividido em 10 rodadas. Cada rodada só terminaria quando uma das equipes resolvesse corretamente o problema matemático. Caso contrário, a batalha continuaria indefinidamente. A dificuldade aumentaria progressivamente com o avanço das rodadas. A velha então apresentou uma caixa contendo pedaços de papel com os nomes de quem seria responsável por resolver os problemas. Na primeira rodada, Kuran seria a encarregada da equipe do protagonista, mas estava nervosa, temendo não conseguir lidar com a matemática. O protagonista a incentivou, enquanto na equipe de Zoom, Claudine ficaria responsável pelas questões. Nos dias seguintes, o grupo se dedicou a treinar matemática para preparar Kuran, embora um dos membros tenha se distraído saindo com uma garota no bar. Na noite anterior ao duelo, o protagonista se reuniu com todos, refletindo que sua equipe deveria estar bem preparada, ou que talvez houvesse alguma armadilha, motivo pelo qual Zen fora enviado para coletar informações. O fato de ele estar com garotas e bebendo bastante permitiu que fizesse várias perguntas sobre a equipe de Zoom. Uma delas revelou que a equipe rival possuía o poder das gemas, usadas para comunicação, mas o grupo do protagonista tinha um plano para lidar com isso. O protagonista instruiu Kuran a agir naturalmente, aplicando tudo o que haviam treinado, aguardando o sinal correto para executar o plano. No dia seguinte, o duelo começou. Kuran e Claudine receberam os problemas de matemática. Na primeira rodada, Kuran se esforçou para responder corretamente, preocupada com a penalidade que o protagonista poderia sofrer. No entanto, empolgada e apressada, cometeu vários erros, e o protagonista recebeu a penalidade, permitindo que seu oponente o atingisse sem resistir. Na segunda rodada, embora o protagonista conseguisse esquivar-se dos ataques, focava ao máximo para não repetir os erros. Mas o tempo se esgotou e novamente Claudine saiu vitorioso, obrigando o protagonista a levar outro golpe. Kuran, em pânico, confessou que não conseguiria continuar, frustrada por ver o protagonista ser atingido por sua imprudência. Tentando confortá-lo, conseguiu encorajá-lo a prosseguir. Enquanto isso, os outros membros esperavam o momento certo para interceptar Claudine e sua equipe, que trapaceava usando as gemas para a comunicação. A terceira rodada começou, e o protagonista ganhou tempo enquanto Kuran resolvia os problemas. Os outros começaram a rastrear sinais mágicos, identificando o uso das gemas. Tiana, percebendo a armadilha, deu início à primeira etapa do plano, interrompendo a luta e sugerindo aos juízes que todos os problemas fossem resolvidos de uma vez, em vez de por rodadas. A plateia apoiou a mudança, e os juízes entregaram todas as provas a Claudine de uma só vez. Durante a resolução, Claudine começou a se comunicar com seu cúmplice, mas o sinal das gemas foi detectado por Tiana, graças à sua habilidade de rastrear magia. Ela encontrou o homem que auxiliava Claudine e, junto aos outros, executou a segunda fase do plano, capturando o cúmplice. O protagonista percebeu que o plano funcionava perfeitamente e decidiu ganhar tempo, questionando Claudine sobre o paradeiro de seu outro companheiro, que não aparecera. Claudine começou a inventar desculpas, mas percebeu que o protagonista já havia descoberto tudo. Tentou apressar a comunicação, mas a velha lembrou que qualquer ajuda externa seria considerada trapaça, aumentando a tensão da equipe rival. Eventualmente, o cúmplice de Claudine foi descoberto e levado perante a juíza, que aplicou a sentença imediatamente. O plano do grupo funcionou. A equipe rival foi desmantelada e presa junto com Claudine. Frustrado, Claudine chorou, completamente abatido. Mais tarde, o protagonista e seus amigos saíram para jantar, discutindo os acontecimentos. Mesmo sem compreender todos os detalhes do duelo, a concentração do grupo permitiu que o plano fosse executado com sucesso. Enquanto comemoravam, algo estranho ocorreu. Claudine, prestes a ser interrogado por um dos guardas, invocou uma espada com a qual aparentemente tinha feito um pacto. Ele parecia determinado a usar a arma para escapar,
acrescentando mais tensão à noite e deixando todos atentos para o que viria a seguir. Alguns dias se passaram desde o duelo de matemática, e o grupo do protagonista havia saído vitorioso. Eles aproveitaram esse tempo para descansar, gastando o dinheiro que haviam ganho como quisessem. Tiana, acompanhada pelo protagonista Isuna, decidiu visitar um cassino, motivada por Kizuna, que queria experimentar um sorvete famoso que supostamente era vendido ali. Infelizmente, Kizuna chegou tarde demais. O sorvete já havia se esgotado, deixando-o sem alternativas. Enquanto esperavam Tiana terminar seus afazeres, o gato dela apareceu do lado de fora, demonstrando uma sede de vingança contra o protagonista. Porém, a aparência do animal havia mudado drasticamente. Ele havia se ligado à espada e evoluído para um monstro impressionante. O gato entrou no cassino, utilizando seu olfato para rastrear a dor do protagonista. Apesar dos esforços de todos para impedi-lo, nada funcionou. O monstro localizou Tiana e a ameaçou, dizendo que se ela o levasse até o protagonista, morreria. Tiana, no entanto, agiu rapidamente. Sabendo que gatos tendem a se distrair com truques, aproveitou a oportunidade e atacou o animal, conseguindo escapar. Mas por ser evoluído, o gato se recuperou rapidamente de seus ferimentos, deixando a situação crítica novamente para Tiana. Ela desembainhou a espada e se preparou para atacá-la, mas no momento certo, o protagonista chegou com a espada dos laços. Ele interrompeu o ataque, mas algo inesperado aconteceu. Sua espada começou a se comunicar com a espada de Subo, revelando que, por séculos, aquelas duas lâminas mantinham uma rivalidade intensa. Essa comunicação fez com que a espada cedesse todo o seu poder ao protagonista, transformando-o em um monstro maior e mais feroz. Para enfrentar Zum, ele precisou forjar um laço com Tiana e obter poder suficiente, mas acabou perdendo o controle de seu corpo, destruindo tudo à sua volta sem intenção. Sua consciência dizia que apenas queria irritar o protagonista por um tempo, mas os danos causados a inocentes foram consideráveis. Ao tentar retomar o controle, a espada interveio, determinada a resolver seu conflito pessoal ali mesmo. Subo, no entanto, recusou-se a continuar ferindo outros por vingança, e uma discussão intensa se iniciou entre as duas lâminas. O protagonista aproveitou a oportunidade, atacou Subo e o prendeu em uma prisão de gelo, lançando algumas lanças em seguida. Mesmo assim, Subo conseguiu se libertar, usando o poder concedido pela espada, mas nesse momento não queria mais machucar ninguém e começou a se arrepender de tudo. Para evitar mais ferimentos, o protagonista usou cartas de cassino, que continham tinta especial anti-magia, conseguindo suprimir o poder da espada e fazê-la voltar ao normal. Subo caiu no chão, cercado por guardas, mas profundamente grato ao protagonista por ajudá-lo. Pouco tempo depois, ele foi novamente preso, e o protagonista o visitou para informar que a espada havia sido selada por Tiana. Apesar da confusão, ninguém inocente havia morrido, e o protagonista se despediu sem acrescentar mais nada. No dia seguinte, o protagonista corria pela floresta, tentando manter o ritmo. De repente, ouviu a voz de uma garota, mas não havia ninguém por perto. Ele presumiu que fosse fruto da imaginação, causada pelo cansaço. A voz parecia ser de Agatha, encorajando-o. Ela falou novamente, e sem perceber, o protagonista começou a se comunicar mentalmente com ela. Agatha surgiu atrás dele, aconselhando-o a parar de correr se não quisesse perder o fôlego. Reconhecendo que ela estava certa, ele parou, assustado, e se sentou para conversar. Agatha questionou se ele não tinha nada mais importante a fazer, ao que ele respondeu correndo pela floresta. Desapontado, o protagonista perguntou se aquela impressão era só externa. Agatha presumiu que ele tinha um objetivo, mas ele se sentiu inseguro. Ela então disse que não se sentia culpada por isso. Depois, o protagonista disse que não havia motivo para preocupação, mas Agatha insistiu, lembrando-o da sensação de ter matado alguém. O protagonista reagiu com entusiasmo, minimizando a situação. Mudando o assunto, Agatha falou sobre o que a fazia feliz, ver que ele não estava mais desanimado e lembrá-lo do dia em que lhe deu o ingresso. Ela confessou que, ao dar o ingresso, sentiu felicidade, mas também dúvida, gerando conflito em seus pensamentos. No concerto, ao vê-lo, teve os mesmos sentimentos, mas compreendeu que aquilo beneficiava o protagonista e era o mais importante para um ídolo.
Agatha explicou que algumas pessoas ficam obcecadas por ídolos e que estava feliz por não fazer parte desse grupo. Sentir-se-ia péssima caso estivesse. O protagonista contou que, se não tivesse se tornado fã de ídolos, poderia ter seguido um caminho criminoso, mas conhecê-la o ajudou a retornar à trajetória correta. Agatha suspirou, e ele não gostou, provocando reclamações dela. Explicou que conversar com ele fazia sentido e a deixava feliz, garantindo que sua profissão não era em vão. O protagonista percebeu que algo a incomodava. Agatha havia cancelado todos os shows e aparições públicas. Em uma mudança de cena, vemos Agatha antes de ser ídolo, com o nome verdadeiro Abel Haggins. Ela cantava em um bar, ajudando o namorado, e se apresentava nas horas vagas. Cantava sozinha, até que um homem se aproximou e elogiou sua voz, sugerindo que poderia se sair melhor com o público. Abel concordou, um pouco triste. O homem se apresentou como Joseph Coleman, produtor da Yearly Productions. Entregou seu cartão e perguntou se ela queria ser ídolo. Surpresa, Abel ainda não respondeu, pois um jovem que parecia dono do bar a alertou sobre clientes estranhos. O jovem, Donnie, esclareceu que não era o dono, mas gerente. Joseph explicou que estava ali para recrutá-la como idol. Donnie quis saber os custos envolvidos. Abel ficou confusa, mas Joseph disse palavras que realizavam sonhos, o que a deixou interessada. Ainda tímida, ela aceitou o ingresso para assistir a um show. Joseph perguntou se continuaria a conversa com o gerente, e Donnie confirmou. Na noite do show, Abel viu os ídolos e desejou ser como eles, percebendo sua ambição de ser popular e aceita. Após o show, ela e duas garotas ao lado decidiram aceitar a oferta de Joseph e começaram o treinamento para se tornarem ídolos. As garotas também mudaram seus nomes, adotando cada uma o de uma gema, Topázio, Samber e Hagate. Apesar dos dias maravilhosos como ídolos, o relacionamento de Belle com Donnie tomou um rumo inesperado, pois ele constantemente lhe pedia dinheiro do bar. Com o passar do tempo, a escuridão desse vínculo se aprofundou, e Belle prometeu retribuir, depois de fazer contato com alguém disposto a ajudá-la. Enquanto estava nos fundos do local, um cachorro apareceu, chamando sua atenção. Ao chamá-lo, o animal fugiu, enquanto o céu se fechava, ameaçando chuva. Belle olhou para o céu, pensando em quanto dinheiro tinha para ajudar Donnie, mas sabia que havia limitações. Ela gastou parte do dinheiro e, decepcionada, percebeu que nada correspondia ao sonho que Donnie havia compartilhado com ela. Olhando para o ingresso em sua mão para o evento que Donnie organizava, que incluía Amber, Topázio e Agathe, ela se preparava para o evento destinado aos fãs do lado de fora do bar. Abel explicou que diferentes tipos de pessoas estariam presentes e que seria necessário providenciar muitas mesas. No entanto, Abel garantiu que ela teria um palco para cantar confortavelmente, cativando o público com suas músicas, enquanto ele cuidava da comida. Ele estava animado, mas Belle, um pouco desanimada, contou que foi ali que o viu pela primeira vez. Saindo para beber, ouviu uma conversa em uma mesa. Uma garota chamada Claudine terminava um relacionamento com um rapaz por ele ser espadachim. Ele começou a segui-la, pois estava começando a chover e não tinha como se proteger do sol. Foi assim que eles se encontraram. Belle disse a Donnie que estava confiante de que ele ganharia muito dinheiro e que não precisava se preocupar. Ele concordou em encontrá-la pessoalmente. No cassino, ele encontrou uma deusa, mas à medida que Donnie começava a ganhar, a situação mudou drasticamente. Ela se tornou uma apostadora implacável, deixando todos sem nada, mal conseguindo se mover. O que mais o intrigava era que a deusa continuava observando-o, levando-o a concluir que escolhera aquela mesa por causa dele. Não desejava derrotar ninguém além dela. E quando conseguiu, a garota riu e desapareceu em uma nuvem de fumaça. Na realidade, a deusa possuía uma espada que controlava o clima, transformando o salão em uma tundra congelada em segundos, surpreendendo e assustando todos. Curioso, Donnie pegou uma das cartas caídas, percebendo que a deusa era sua paladina. Após o desastre, o Sr. Joseph assumiu a responsabilidade por Donnie, permitindo que ele vivesse em paz. Contudo, isso significou o fim do relacionamento com Agatha, que o advertiu a agir como se nunca tivesse conhecido ninguém. Depois de conversar com Donnie, ele se desculpou com Belle, lembrando-a de que ainda era uma estranha para ele. Belle, porém, interveio, impedindo quaisquer ameaças que não haviam sido formalizadas. Sua inocência e o sonho que carregava fizeram com que ambos se surpreendessem, embora fossem sinceros. Mesmo vendo apenas seu dinheiro, Belle sabia que Donnie não era assim, mas tê-lo perto naquele momento só lhe causava sofrimento.
Ela estava cansada de apostar e perder. Donnie riu, lembrando que o acaso não podia ser controlado, pois, se fosse, outro levaria o prêmio. Joseph tentou interrompê-lo, mas Donnie prosseguiu, afirmando que ele não valia tanto assim. Embora a oferta fosse boa, a aposta era obrigatória. Ele teria que esperar até o fim para saber o resultado. Antes de ir embora, Donnie entregou a carta que pegara no cassino para que a deusa o protegesse. Ele a aceitou com relutância, achando ridículo, mas também engraçado. Ao sair, Joseph ficou satisfeito por Donnie ter se machucado na briga com bêbados, esperando que não se repetisse. Belle se desculpou e perguntou sobre a carta. Joseph explicou que significava aceitar a própria morte, deixando claro para Abel que não havia motivos para temer. Ela não tinha medo, mas ficou envergonhada e o repreendeu. Depois disso, nunca mais viu Donnie. No retorno solo de Agathe, o público estava presente novamente, e a protagonista se mostrou animada. Quando o show começou, Agathe cumprimentou a plateia, pedindo desculpas por qualquer preocupação. Interagiu um pouco, perguntando o que eles achavam que ela fazia na aposentadoria. Como as respostas eram banais, contou que havia conhecido uma deusa de cabelos brancos durante o incidente no cassino. A deusa surgira diante do perigo, derrotara o vilão e desaparecera sem revelar seu nome. Agathe confessou ser a lendária paladina, surpreendendo todos, principalmente a protagonista. Agathe explicou que desejava ajudar as pessoas, inspirando coragem, assim como a deusa fizera com ela. Compôs uma música em homenagem à paladina, transmitindo seus sentimentos na canção A Bela Paladina. Enquanto cantava, a protagonista não conseguia desviar o olhar. Suas colegas idol se juntaram a ela, criando um espetáculo incrível, enquanto Agathe parecia perdida em pensamentos, refletindo sobre o que iam além do canto, percebendo as emoções humanas, o belo e o nobre, mas também o torpe. Posteriormente, a história mostra um paladino que desejava fazer de um ídolo uma fonte de inspiração para quem lutava. O protagonista, no bosque, tomava água após exercícios e se confundiu ao ouvir a voz de Agathe, mas tentou ignorar, imaginando que fosse sua mente cansada. Mesmo após o concerto, continuava ouvindo as tonalidades de sua voz interior, perguntando-se se estava sendo melhor, lembrando-se da última vez em que ela parecia preocupada. Agathe, percebendo que ele era humano e se preocupava com muitas coisas, o aconselhou. Nesse momento, apareceu o cachorro que ele havia visto antes. Ele o tomou em suas mãos e disse ao protagonista que os animais também eram fortes, reforçando a lição de sempre dar um passo adiante, assim como ele fazia ao resolver problemas. Em outra cena, vemos outro grupo de sobreviventes reunidos, com Moppa emocionado ao ler um artigo sobre um fantasma chamado Pinkman, que sequestra crianças à noite. Ele se interessou e mostrou aos outros, notando que se podia até saltar no ar na cidade labirinto. Cada um dos membros do grupo começou a expressar suas primeiras opiniões sobre o que fariam caso realmente encontrassem alguém perigoso. Mas o protagonista preferia que não pensassem nisso, lembrando-os de que tudo não passava de uma lenda. Então, Moppa interrompeu, perguntando se aquilo era verdade e se havia testemunhas. O protagonista o aconselhou a não acreditar em tudo que se lê, embora Moppa não perdesse a esperança e demonstrasse o desejo de encontrar Steph. No momento em que ele mencionou o fantasma, uma garota parou para ouvir do lado de fora, mostrando tanto interesse que se apresentou como Olivia Taylor, aventureira e jornalista da Lemuria Monthly. Moppa, encantada, comentou que adorava a revista e que a estava lendo antes. O protagonista interrompeu-a, corrigindo que ela a havia encontrado recentemente. Moppa fez o mesmo, e quando Olivia mencionou sua situação, disse apenas, por amor imediato às bonecas de feno. Ela não acrescentou mais nada. Em seguida, Zen Yamamopa revelou seu verdadeiro nome diante de Olivia, causando confusão e nervosismo em todos. Felizmente, Olivia apenas comentou que tinha um nome bonito, confirmando que era jornalista e aventureira, embora seu comportamento desajeitado e tropeços mostrassem que fora pega desprevenida. Ela agradeceu e explicou que estava ali para investigar tudo o que acontecia na cidade labirinto. À medida que a noite caía, o protagonista vagava bêbado pela cidade e avistou uma garota sozinha. Ele a seguiu até um beco escuro, mas de repente ela o puxou para dentro de uma casa. Enquanto isso, o protagonista e Moppa saíram para assistir ao show de Agathe. Moppa ficou fascinada, mas logo percebeu algo errado. Era Zen. Imediatamente, ambos retornaram. Ao chegarem ao beco, Moppa foi a única capaz de ver o reflexo do fantasma e começou a atacá-lo. O protagonista não via nada,
embora já não duvidasse da existência de Pinkman. Surpreso por ser visível para ela, o fantasma fugiu, mas não sem tentar feri-la com correntes. Mopa desviou com agilidade, e tanto a garota quanto o fantasma permaneceram ilesos, pois ele a estava protegendo. Em seguida, eles se dirigiram a um local seguro conhecido como a Rede. Lá, o grupo começou a fazer perguntas à garota, que apenas respondeu que se tratava de Pinkman e que sua mãe não estava errada, explicando que tentava capturá-lo todas as noites, mas acabou no hospital por causa da entidade. A conversa emocionou os sobreviventes, que apoiaram a mãe da garota, confirmando que Stephanie existia de fato. Inesperadamente, a garota pediu Sen para ser sua aprendiz. O protagonista tentou intervir, mas Zen explicou que ela precisava ter 15 anos para treinar, alertando-a para não se colocar em perigo. Furiosa, Mopa exclama que queria bater em Stephen, decepcionada por ele ter sequestrado alguém. Então, ela decide capturá-lo por conta própria, e os outros a acompanham, sentindo-se mal pelo mal que ele causou à reina. O plano começou reunindo informações sobre Stephen e exigindo uma recompensa por ele. Eles chegaram à guilda dos caçadores de recompensas, mas não foi fácil. A garota confessou que não oferecia missões de recompensa a aventureiros sem conquistas, percebendo que não tinha sido cuidadosa. No final, ela forneceu informações sobre um homem chamado Hardy, cuja recompensa era alta. Quando a garota mencionou o nome do grupo, todos os homens apareceram e começaram a reclamar. Tiana disse-lhes que ciúme não fazia parte do trabalho de caçador de recompensas. Um dos homens ficou furioso, levantando-se e afirmando que novatos como eles deveriam se contentar com goblins. Seu companheiro tentou contê-lo, mas Tiana insistiu que estavam ali para cumprir o trabalho e que trariam Hardy de volta. O homem decidiu apostar na derrota dela. Tiana, confiante, apostou uma grande quantia em sua vitória, deixando todos sem palavras. O homem acabou apostando toda a sua fortuna. Ela então aconselhou a ganhar dinheiro enquanto aguardavam seu retorno. Os sobreviventes seguiram para o distrito mais perigoso da cidade, chamado Coleta de Lixo, onde todos os tipos de crimes ocorriam. Tinham quase certeza de que a guilda não os enganara. Ao chegarem à entrada, cumprimentaram o porteiro, que afirmou nunca tê-los visto antes. O protagonista explicou que não precisavam de companhia, mas pediu algumas informações sobre acontecimentos recentes. O homem contou que uma das criaturas havia morrido recentemente e que um faz-tudo chamado Greg possuía 10 homens. Mas a informação que mais interessava era que uma garotinha aparecera querendo morrer. O protagonista agradeceu e seguiu seu caminho. O porteiro advertiu para não seguirem por aquele caminho enquanto estivesse trabalhando, mas ninguém sabia quem era a garota, apenas que se tratava de alguém chocante. No percurso, eles encontraram um local imundo, cheio de maus cheiros e azar. Lá, toparam com membros de uma gangue, mas antes que pudessem atacar, os sobreviventes já haviam capturado o líder, que lhes disse para procurar Jaylee. Antes de partirem, perguntaram ao ladrão se gostava daquilo. Ele respondeu que tinha uma vida sem oportunidades, sem conseguir dormir em paz, algo que eles dificilmente entenderiam, embora compreendessem. Em troca da informação, receberam suas ervas relaxantes e pediram que não continuasse a consumi-las. Prestes a sair, ele contou que Jali era corredor e desapareceria se o vissem. O homem agradeceu por isso. Ao chegarem à residência, Mopa percebeu Jali lá. Subiram as escadas e o surpreenderam com uma mulher. Curran revelou o dinheiro que ganhariam com ele. Jali tentou escapar por uma janela, mas Mopa já estava atrás dele. Quando iam levá-lo à guilda, um homem apareceu perguntando o que faziam com o paciente. Jali pediu ajuda, e o protagonista percebeu que se tratava de Naugaba. Ele questionou quem eram, pois não pareciam comuns, mas o protagonista também não acreditava que fosse um sacerdote comum. Ao perguntar sobre os crimes de Halley, o protagonista soube que cometera de tudo, menos assassinato. Naugaba aceitou ser levado, pois curava doenças, não atos criminosos. Desejando um emprego antes de partir, devido à doença do demônio amarelo, e sabendo que não voltaria em breve, o protagonista considerou que não seria prudente. Para qualquer pessoa, ele poderia ser condenado à morte ou levar uma vida tranquila na prisão. Oja pediu que permanecesse calado e o levasse consigo. Embora fosse padre, acenou com a cabeça, refletindo sobre a oportunidade de identificar doenças graves e escolher seu trabalho. Mas Ocean explicou que voltaria a essa função mais tarde, pois estava cansado do que fazia. Mudando de assunto, Mopa mencionou Stephen, mas ele alegou não conhecê-lo, esquivando-se.
Ao ouvir sobre ele, disse conhecer um jornalista estranho que dava doces a crianças. Ao chegarem à guilda, apesar das objeções de Tiana, decidiu gastar todo o dinheiro em bebidas para todos, provando que estavam errados. No dia seguinte, entregaram a Hayley a recompensa e informações sobre Pinkman. Porém, eram cartas de confissões de pessoas que o viram, sem nada negativo. O dono do mar pediu que se concentrassem em missões reais, não em lendas ou boatos, lembrando que buscavam alguém se passando por Steppin, não o lendário fantasma. Cada um dos sobreviventes começou a dar sua opinião sobre o que faria caso realmente encontrasse alguém maligno, mas o protagonista preferia que não pensassem nisso, lembrando-os de que tudo não passava de uma lenda. A garota do bar recomendou que os sobreviventes procurassem apenas por pessoas estranhas que conversassem com crianças. Foi assim que o protagonista os observou conversando com Olivia, Mop, Queen e Red. Ele começou a tirar suas próprias conclusões, lembrando-se do que vira Curran fazer. Ágil, usando correntes. Relembrou também do dia em que conheceu Olivia, quando ela tropeçou nele. Ela era pesada, mas um pouco boba. O protagonista riu, então ordenou que Curran e Tiana bloqueassem as entradas. Decidiu confrontar Olivia diretamente, indo ao ponto com suas perguntas. Ela reagiu com raiva, e as outras garotas os deixaram a sós. O protagonista perguntou o que ela havia feito 2 noites antes, e ela disse apenas que estava sendo interrogada. Finalmente, ela decidiu contar tudo. Ia ao bar, comia, trabalhava e realizava tarefas do dia a dia. Mas quando o protagonista perguntou diretamente: "O que você estava fazendo, Pinkman?", Olivia permaneceu em silêncio e fingiu inocência. De repente, chutou a mesa, que voou até o teto, abrindo um buraco por onde escapou. Na cena seguinte, Zen estava no chão, atrás das grades, implorando por perdão e ajuda. Estranhamente, toda vez que acordava, ele não conseguia distinguir a realidade de seus sonhos. O retorno da fuga de Steppin levou a outro encontro no restaurante de Red. O protagonista ainda processava que os sobreviventes estavam certos, embora Mopa não conseguisse aceitar e achasse bobagem tudo o que ele escrevera sobre si mesma. Então, Heldo interrompeu com uma visita. Ada, a mãe de Reina. O protagonista a conhecia como guerreira do lendário grupo, a grande chefe de alto nível, e ficou feliz em vê-la. Ada, ocupada procurando platina com Fieves, começara sua jornada solitária, deixando seu povo surpreso ao encontrá-lo. Ela comentou que o conhecia desde criança, desculpou-se pelos problemas causados pela filha e decidiu não procurá-lo mais, instruindo-o a se cuidar. Reina, no entanto, interferiu na decisão do mestre, e Ada ficou confusa ao ouvi-lo chamar seu mestre. Ela então pediu para ser sua aprendiz. Para a decepção de Reina, ele explicou que ela seria um obstáculo, pois tem medo de garotas de sua idade devido a um trauma causado por uma jovem que o fez passar anos na prisão, impossibilitando sua paz. Embora a tenha protegido, explicou que qualquer um faria o mesmo. Confessou que ela lhe devolvera a esperança, sugerindo que talvez pudesse superá-la em breve. A mãe pareceu não entender e disse que ele não poderia se casar com a filha, mas ambos responderam que não era o problema. O protagonista achou engraçado, e Ada advertiu que o destruiria se ele o fizesse. Todos riram. Voltando a Steppin, Ada recomendou esquecê-lo, já que era impossível derrotá-lo. Contudo, o protagonista e seus companheiros não desistiriam enquanto ele continuasse sequestrando crianças. Embora fosse um problema para os Cavaleiros do Sol, ele considerava errado alguém usar uma lenda urbana como álibi. Percebeu que Ada se aproveitara disso, fazendo-se passar por Steppin para oferecer recompensas que atraíssem aventureiros, abandonando o negócio para cuidar da filha. O protagonista pediu ajuda para derrotá-lo com um arco. Ada iniciou o treinamento explicando como comer uma sopa deliciosa, reforçando que precisavam de energia suficiente. Mas o elemento essencial para a vitória era a magia, e logo perceberam que não eram muito habilidosos com ela, o que diminuiu o entusiasmo. Ela entregou um isqueiro a Curran, pedindo que dissesse a palavra queimar. Curran falhou, perdendo a paciência. Foi a vez do protagonista. Ele se concentrou, fechou os olhos e acendeu o isqueiro, surpreendendo a todos. Explicou que o propósito do isqueiro era mostrar o potencial e mostrou a grande chama que podia criar, impressionando a todos. Do lado de fora, começou o treinamento com o protagonista. À noite, Nick espera que uma garota entre no beco. Quando ela aparece, ele a surpreende com um soco nas costelas, mas ela consegue fugir com extrema facilidade. Confuso, Nick pergunta a Leão se ele possui algum item capaz de ocultar a presença de alguém.
Leão responde que sim, e que o efeito pode ser desfeito apenas pronunciando o nome da pessoa. Eles seguem para o subúrbio, onde recebem a informação de que uma criança foi vista sendo levada para o cemitério. Ao irem até o local, Tesoura percebe que estão sendo seguidos. De repente, todos são atacados. A garota que surge é tão rápida que ninguém consegue desviar com facilidade, e com um único soco ela chega a entortar uma barra de ferro. Zura usa seu melhor golpe, mas é derrotado sem esforço. Livre, a garota confirma que é realmente o Pensador, mas afirma que não é ela quem anda sequestrando crianças. Explica que Pisador é o nome da pessoa que anda pulando de telhado em telhado. Depois disso, o grupo entra em consenso e consegue encontrar o corpo de uma garota cujo objetivo havia sido ocultar algo importante. Logo percebem que ela estava sendo usada como parte de uma tentativa de criar a cura para a doença do Diabo Amarelo. Buscando mais informações, descobrem que o caçador está coletando lixo para tentar encontrar pistas sobre o culpado. Ao anoitecer, conseguem localizar o suspeito e uma intensa troca de socos começa. Após se afastarem, percebem que o homem é o médico do hospital. Ele salta com tanta força que o chão se rompe, revelando que preparara uma armadilha. Sem ter como escapar, o médico decide contar tudo o que sabe. Ele admite estar sequestrando as crianças para tentar desenvolver a cura para o Diabo Amarelo. Diz não se arrepender de nada e afirma que continuará fazendo o que for necessário. Em seguida, ele arremessa a mulher dragão para longe e atinge a maga, restando apenas Zen de pé. Zen treme de medo diante da situação, mas de repente, o livro aparece e acerta uma voadora no médico. Ele reage, segurando a espada com as mãos nuas, e inicia uma troca violenta de golpes. Usando seu poder de manipulação da gravidade, o médico faz com que a garota sangre pelos olhos. Achando que vai morrer, Zen reúne coragem e se junta à luta, ajudando a derrotar a criatura e conseguindo tirar o grupo da armadilha. Mesmo assim, são novamente atacados. Nick responde com um golpe tão forte que seu pé chega a afundar no chão. Admirado, o médico decide recuar. Porém, já não está em boas condições e sabe que vai morrer de qualquer jeito. Ele pede para ser deixado ali, afirmando que não adianta tentar salvá-lo. Antes de morrer, diz que espera que o grupo tenha aprendido algo com tudo aquilo: ter coragem. Algum tempo depois, os aventureiros passam a refletir sobre suas próprias vidas. Então, o anime mostra um pouco mais do passado de Nick. Após ter sua família assassinada por bandidos, ele quase foi morto também, mas acabou sendo salvo por um homem que o treinou e o fez ficar forte. Apesar disso, Nick acabou expulso mais tarde pelo mesmo homem e desde então vive obcecado por seu passado e pela perda do ovo de dragão que lhe foi roubado. Seus amigos lembram a ele que não está mais sozinho e pedem para que conte com todos dali em diante. Acreditam também que o médico tinha alguma conexão misteriosa com Barba Branca. Com isso, todos se reúnem e decidem derrotar o lendário inimigo enquanto continuam levando suas vidas cotidianas. Assim, o anime chega ao fim.